O servo daquele centurião recebeu por em casa sem saber de onde vinha. E eu percebi uma coisa: ele disse algo, não precisa nem ir na minha casa, basta uma palavra apenas. Ele nem cantou aquela música, ele entra na minha casa, entra na minha vida. Ele só falou: fale! Jesus disse. Eles começaram a conversar. Foi um diálogo. A fé daquele homem sugou. Irmãos, é para você sugar. Pode soltar a sua voz. Ouvir, crer, falar e fazer. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado está doente em casa, paralítico, violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O que o centurião disse? Ele disse assim, respondendo, o centurião disse: Senhor, não sou digno que entre lá debaixo do meu teto, mas diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Eu acho isso incrível. Jesus também achou. Jesus olha para aquela situação, porque depois que o soldado diz isso no versículo 9, ele vai continuar dizendo: eu entendo sobre a autoridade, porque eu digo aos meus soldados, eu digo a quem vai, ele vai, eu digo ao outro vem, ele vem. Então se você falar, aleluia, vai aleluia. Irmãos, isso é um nível de conhecimento que todo crente deveria ter. Se Deus falou, eu creio e ponto final. Amém. Ficar com a palavra de Deus é receber, ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, mas é alinhar minha intenção e saber que aquilo é a verdade que eu preciso. Essa é a casa na rocha que Jesus falou. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. O que é a rocha? É a verdade, é a palavra, aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse é aquilo que Ele pensa. E se Deus pensa e fala, eu também penso e falo, que nós somos feitos segundo a imagem, aleluia, conforme a sua semelhança. Eu também penso, eu também falo, eu também faço. Então, qual é o segredo de fazer as coisas mudarem? Qual é o segredo de transferir, ou me transferir de uma posição de dificuldade para uma posição mais leve? Se essa é a vontade de Deus, que eu seja livre, ou seja curado, ou seja aliviado da minha dor, ou seja transferido de um lugar onde parece que tudo está errado para um lugar onde parece que tudo dá certo e na verdade não parece, Eu acho que quando eu avalio a vida desse centurião, eu olho ele com uma certeza dentro de si. Ele chegou em Jesus sem dúvida alguma. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela é a convicção de fatos que não se veem. Eu não preciso ver para crer, irmão. Eu preciso crer, falar e agir em linha com aquilo que eu creio e falo. Esse é o conjunto da fé, esse é o conjunto da prosperidade, é o conjunto da vitória. O que eu recebo aqui, eu ouço. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu alinho o meu coração, eu alinho as minhas intenções, eu alinho o meu espírito. Irmão, você é um ser espiritual. Como um ser espiritual, eu preciso entender: se eu fui criado segundo a imagem e semelhança de Deus, como que eu vou funcionar se não for agindo como Ele, pensando como Ele e falando como Ele? Paulo falou aos Coríntios: quem conheceu a mente do Senhor para que possamos instruir? Mas nós temos a mente. Aleluia, glória a Deus. Você vê como não tem como fugir da Bíblia. Eu tenho que fugir da religiosidade, irmão. Eu tenho que fugir do pensamento errado. Eu tenho que fugir do pecado. Eu tenho que fugir daquilo que me afasta de Deus. Mas de Deus eu não posso fugir. Certa vez Davi falou: se eu for para o mais alto do monte, você está lá. Se eu for lá para o fundo do abismo, está lá. Para onde eu vou? Pedro também chegou à conclusão: para onde irei, se só tu tens as palavras de vida?
aliança como na nova aliança, os homens chegaram à mesma conclusão: para onde eu vou, meu Deus? Para onde eu vou, você está lá. Como poderei fugir de você? Quer saber uma coisa? Só tem resposta diante de você, diante da tua presença. Sem conhecimento, o leproso o adorou e recebeu o que precisava, sem entender bem. Já entendendo muito bem, o centurião só disse: fala uma palavra que já resolve. Ou seja, mesmo sem conhecimento, alguém alcançou o que precisava por causa de uma intenção correta. Mas com conhecimento foi muito mais fácil. Oh glória! Você concorda comigo? Porque depois que ele disse o que disse, enquanto ele conversava com Jesus, Jesus olha para trás. Você vai ver o texto, pode ler na tua casa, e você vai ver ele elogiando o centurião. Olha, em toda Israel eu nunca vi uma fé como essa. Agora avalia comigo, irmãos. Os discípulos seguiam Jesus todo dia, o dia inteiro. Eu imagino como deve ter sido difícil ouvir isso. Imagina você seguindo Jesus o dia inteiro, todo dia. De repente Jesus olha para falar nisso: todo Israel nunca viu uma fé igual essa. Foi uma lenhada, meu amigo. Foi uma machadada. Porque de fato, se você for analisar no decorrer da história, os discípulos ainda eram incrédulos. Você sabe quando tudo muda na vida dos discípulos? Quando eles nascem de novo, quando eles recebem um novo nascimento. Isso vai estar escrito em João 20:22. Que depois da crucificação eles estavam com medo. Não se esqueça que Pedro traiu tanto quanto Judas. Só que Judas não se arrependeu, Pedro se arrependeu. Qual é a diferença de um para o outro? Naquele momento nenhuma. A questão é que a intenção correta subiu no coração de Pedro e ele se arrependeu amargamente. Em João 20:22 eles estão com medo, porque Jesus havia sido crucificado. Os discípulos estavam sendo perseguidos e eles estavam numa sala. A sala estava trancada, porque quem está com medo fecha a porta, fecha a janela, não é assim? A Bíblia diz que de repente Jesus apareceu. Apareceu por onde? Dá uma dica aí. Imagina Jesus passando pela parede assim, e ele diz uma frase. Ele diz: paz seja convosco. E é engraçado que a gente até esse paz seja convosco a gente pega como religião. A gente olha para o irmão: a paz do Senhor, a paz, a paz, a paz. Jesus não cumprimentou os discípulos, ele só declarou algo que não havia entre eles: paz seja convosco. Porque a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Uma vida de conhecimento da palavra vai te levar para perto de Deus. Uma vida perto de Deus vai te encher de fé. Uma vida cheia de fé vai te fazer pensar, falar e fazer como Deus faria em seu lugar. E uma vida nessa condição, irmãos, vai te levar para dias de paz e consequentemente alegria. Porque quem está em paz se alegra. Você entendeu por que tem muita gente depressiva hoje? Porque não conhece o Deus que é Pai e o Pai que é Deus. O centurião, quando ele diz: fale uma palavra apenas, e Jesus diz para os discípulos, dá um belo exemplo de fé e comenta sobre aquilo que o centurião havia falado. Naquele exato momento, enquanto eles conversavam, a Bíblia vai dizer: enquanto isso, o seu servo foi curado. Agora imagina aquele cara na cama, sem entender de onde veio a cura. A sua vida de fé vai afetar a tua família, vai afetar teus filhos, vai afetar teus queridos, vai afetar gente, irmão, que nem entende muito bem, mas por causa da tua atitude de fé, vai receber, irmão, nem que for de tabela, através de orações, através de imposição de mãos, através de palavras. Deus nos chamou para afetar não somente a nós mesmos, mas todos aqueles que nos rodeiam. Quer saber de uma coisa? A minha vida vai ser um referencial de luz. O texto continua. Mateus capítulo 8, eu
eu vejo Jesus em ação o tempo todo. A história continua, a história é longa. Depois que ele sai dali, ele desce e vai para a casa da sogra de Pedro. E chega lá, a mulher está doente. Ele ora por ela, ela se levanta curada e vai cozinhar. Isso me mostra uma outra coisa: você não tem tempo para ficar doente. Vou falar de novo. Você não tem tempo para ficar doente, se levanta e